Olá, pessoal! Nós vamos fazer a correção da atividade de dígrafos, ok? Eu tinha passado para vocês esse exercício, nós já tínhamos feito inclusive em sala de aula, nós já tínhamos falado sobre ele, feito uma introdução a ele, né? Eu sei que nem todos participaram da aula, então a gente já vai aproveitar e fazer aqui com todo mundo, ok? Para começar, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que são dígrafos? Dígrafos, é só para a gente relembrar o que a gente já conversou em sala de aula, dígrafos é um encontro de duas letras que representam um único som. Então, nós vamos ter duas letras, mas nós vamos ter um som só. Nós vamos abrir a boca apenas uma única vez para representar este som, embora para que ele exista seja necessário duas letras. Uma dica para vocês, eu coloquei aí, os dígrafos são esses que eu coloquei para vocês. RR, SS, S cedilha, XC, XS, CH, LH, NH, QU e GU, tá? Esses são os principais dígrafos que nós temos. Geralmente as palavras que tiverem esses encontros são dígrafos, tá? Na palavra, no encontro QU e GU, tem uma observaçãozinha. Só vai ser dígrafo o QU junto com e o QU junto com I. Então, só vai ser dígrafo quando o som for de que e que. Porque veja que eu faço um som só, que e que. Se for QU, A, aí ele tem o som de quá. Tá vendo que eu faço dois movimentos com a boca? Eu faço quá. Então, se é quá, não é dígrafo. Se é que, um dígrafo só, aí um som só, aí é dígrafo, ok? O mesmo com o GU. Então, ele só vai ser dígrafo se ele for o G e o GI. O guá, go, gu, aí não é dígrafo, tá bom? Vamos agora para os exercícios. Nos exercícios, nós tínhamos uma introdução, que nós tínhamos as palavras chocolate, disse, que e estranho, que era uma forma de vocês começarem a entender o que é dígrafo. E tínhamos alguns quadrinhos aí embaixo, com algumas palavras, e o que se pedia era o seguinte. Agora, em cada uma das palavras abaixo, pinte o grupo de letras que representam um único som. Em seguida, escreva nas linhas uma palavra com grupos de letras que definem cada conjunto. O que era para ser feito? Aqui, ó, no primeiro quadradinho, o meu cursor não está aparecendo. No primeiro quadradinho, nós temos, aqui apareceu, osso. No osso, o encontro de letras que dá o mesmo som, que recebe o mesmo som, é o SS. O SS é que faz osso. Esse é o dígrafo. Então, vocês teriam que pintar o SS. O mesmo na passagem. Aqui na passagem, o encontro das letras que dá o mesmo som tá aqui, ó, passagem e assinatura. Vocês vão ver que vocês pintaram SS nas três palavras. Portanto, o conjunto, o encontro de letras que define este conjunto é o SS. O mesmo com um quadradinho do lado, corredor, socorro e arrasar. O dígrafo que vocês tinham que pintar aqui é o RR de corredor, de socorro e de arrasar. Veja que eles estão aqui, ó, RRSS. Esses são os dígrafos. E nesse quadradinho, o encontro de letras que produz um único som, que representa este grupo, é o RR. Então, eu coloquei para vocês algumas palavrinhas apenas exemplificando a resposta, tá? Isso aqui era uma resposta pessoal, vocês podem ter colocado palavras diferentes, o importante é que vocês tenham respeitado o conjunto de letras que define cada grupo. Então, no primeiro grupo, vocês tinham que encontrar uma palavra que tivesse dois S. Eu coloquei a palavra pedisse, mas vocês poderiam ter colocado assado, assim, qualquer palavra que tivesse encontro com dois S, ok? No segundo conjunto, eu coloquei a palavra carro. No terceiro, macho. No quarto, molhado. E no quinto, cozinha, tá? Vocês podem ter colocado palavras diferentes, não tem problema, desde que vocês respeitem o grupo, o encontro que define cada grupo e que seja dígrafo, tá? No exercício número 2, estava aqui, ó, pinte em cada quadro apenas a palavra que possui dígrafo.
Então, nós tínhamos aí esses 6 quadrinhos e nós tínhamos que pintar somente os dígrafos. Eu não tenho como pintar aqui, pessoal, então eu vou colocar uma estrelinha para vocês, ok? Guerra, queijo. Por que queijo é dígrafo e aquarela não é dígrafo? Olha aqui, ó, QU e QU. Lembra que eu falei que o QU é só quando ele vem junto do E ou do I? Só quando tem o som de Q ou Qui. Aqui eu falo queijo, eu tenho um som só. Aqui em cima eu falo aquá, eu falo cuá, aquarela, então ele não é dígrafo. Nós temos a palavra seguir, ó, no mesmo exemplo. Por que seguir é e régua não é? Porque seguir, o GU e o GU, ele só é dígrafo quando ele é seguido do E e do I, tá? Quando ele tem apenas um som, G, Gui. Se eu coloco outra vogal, ele me dá 2 sons, Guá, Guô, Gu. Então, se ele tiver essa curva, ele já não é dígrafo, tá bom? Nós temos a questão, esguicho, quintal, tá? Nós vimos em sala de aula que essa junção de vogal com consoante também é dígrafo, tá? Tem mais um exercício na frente que a gente vai trabalhar isso. Os grupos SC, S cedilha e XC também formam dígrafos, quando representam um único som. Agrupe corretamente as palavras abaixo de acordo com o que se pede. Pessoal, é muito importante vocês perceberem isso aqui, ó. Quando representam um único som. Se não representar um único som, não é dígrafo, é encontro consonantal. Encontro consonantal não é dígrafo, ok? Então, nós temos a palavra nascer, escola, exceção, excluir, cresça e escritório. Quais dessas palavras aqui são dígrafos? Nós tínhamos os quadrinhos e a gente tinha que separar. Então, os dígrafos são nascer, exceção e cresça. Tem um único som, nascer, exceção, cresça. Que não são dígrafos, excluir, escritório, escola. Veja o que eu falei, pessoal, ó. Escola é encontro consonantal, não é dígrafo. Por quê? Ah, Pro, mas eu tenho o S e o C. O S e o C não é dígrafo só quando produz um único som. Aqui na escola eu tenho 2, ó, escola. Eu não tenho o S e o C, não me dá um único som, como em nascer. O S e o C precisam estar juntos para ter o som ser. Então, nascer é dígrafo, escola não é dígrafo, ok? Nós tínhamos um quarto exercício, que era justamente o que nós estávamos falando agora há pouco do encontro das vogais com o M e o N. A vogal com M e N também são dígrafos. Então, nós tínhamos um quadro, que nós já tínhamos algumas palavras de exemplo para vocês. Vocês tinham apenas que completar. Era uma brincadeira, o stop, que ia ser muito legal se a gente conseguisse fazer em sala de aula. Tenho certeza que vocês iam adorar. Não deu para fazer em sala de aula. Espero que vocês façam em casa com os irmãos, com os pais, com os amigos. É uma brincadeira que dá para fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, tá bom? Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, tampa. Eu coloquei em vermelho justamente o encontro das letras que formam o dígrafo, tá? Igual tá no exemplo, mas vocês não precisavam fazer assim, não. Bastava escrever a palavra de acordo com o exemplo que estava dado em cima, tá? Que nem que é o exemplo, é o AM. Só que esse AM tem que ter o mesmo som. Tampa, tam, tam. Eu faço um som só. Então, o AM tem são duas letras com um único som. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. As respostas eram individuais, então as palavras de vocês podem ser e provavelmente serão diferentes da minha. O importante é que vocês sigam a regrinha, ok? Se vocês seguirem a regrinha, tá tudo certo, tá? Para descobrir a palavra secreta deste diagrama, realize a análise proposta a seguir. Aí nós tínhamos um quadro com várias palavras. Isso aqui nós tínhamos que fazer parte a parte, palavrinha por palavrinha, analisando ela para chegar no final, que era descobrir uma palavra secreta. A primeira dica é: a palavra secreta tem dígrafo. Se a palavra secreta tem dígrafo, então permanece no jogo as palavras. Eu vou analisar
cada palavrinha que está aqui nesse quadro. Cada palavrinha que apareceu aqui no quadro, eu vou ver se ela é dígrafo ou não é. Molho é dígrafo? Molho é dígrafo, então ela permanece no jogo. Escrevam aí na apostila de vocês a palavra molho. Samba é dígrafo? Samba é dígrafo. Então escrevam aí, samba. Olha o encontro aqui, ó, do A com o M. Samba. Estojo é dígrafo? Não. Beijo é dígrafo? Não. Ninho é dígrafo? É, então escrevam o ninho. Descida é dígrafo? Sim, descida é dígrafo. Então, coloca descida. Queijo, olha o encontro do Q, U e o E. Queijo é dígrafo, então ela permanece no jogo. Pingo. E preguiça? Preguiça não é. Ah, preguiça é sim. Olha aqui, ó. O G, o U e o I. Tá vendo, ó? G e o U, quando é seguido de E e de I, ele é dígrafo, tá bom? Então, preguiça, pingo, florescer, carinho, mochila, ombro, ferro, chapéu, passeio, canhoto e guitarra. Essas são as palavras que permanecem no jogo. Aí nós temos a outra dica. A palavra secreta é trissílaba e paroxítono. Então, nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos na primeira vez. Nós vamos avaliar palavra por palavra e nós vamos ver se ela é de sílaba ou não. Se ela é trissílaba. Se ela for trissílaba, ela permanece no jogo. Se ela não for trissílaba, ela não permanece. Basta ser trissílaba, Pro? Não. Ela tem que ser trissílaba e paroxítona. Vocês já estudaram o que é paroxítona, né? Só paroxítona é quando a sílaba tônica da palavra é a penúltima, ok? Então, analisando as palavras que nós tínhamos, nem molho. Molho não é trissílaba, molho só tem duas sílabas, então molho não permanece. Samba permanece? Não. Ninho permanece? Não. Descida. Descida é trissílaba? É. Vamos chamar descida? Descida. Qual que é a sílaba tônica? O si. Ela é a penúltima. Então, se ela é penúltima, ela é paroxítona. Então, ela fica? Ela fica. Olha ela aqui, ó. Descida. Vocês vão fazer o mesmo com todas as outras palavras, ok? Depois que vocês encontrarem todas as palavras, eu já tenho a resposta aí para vocês, a gente segue para outra dica. A palavra secreta não tem encontro vocálico nem consonantal. Encontro vocálico são de duas vogais, encontro consonantal, duas letras, certo? Duas consoantes. Então, ela não tem. Então, nós vamos ver essas palavrinhas aqui, que ficaram na nossa última dica. Vamos analisar, vamos tirar as que não têm encontro vocálico e as que têm encontro vocálico e encontro consonantal não vão fazer parte. E aí vão sobrar essas palavrinhas que eu coloquei aí para vocês, ok? Vamos analisar essas palavras e vamos pegar a outra dica. A palavra secreta tem dígrafo na mesma sílaba. Então, ela não se separa, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, guitarra. Guitarra, ela tem o dígrafo no RR, mas ele separa. Então, o dígrafo não está na mesma sílaba. Descida, descida. Ele se separa. Então, o encontro de letras que dão o mesmo som, o dígrafo não está na mesma sílaba. As palavras que vão sobrar são essas que eu coloquei para vocês, ok? O guitarra ficou por causa do gui, tá? G-U-I, porque não separa. E aí, nós temos depois a nossa última dica. O dígrafo da palavra secreta está na última sílaba. O dígrafo aqui, ó, em mochila tá na última sílaba? Não. Canhoto tá na última sílaba? Não. Carinho tá na última sílaba? Tá. Guitarra tá na última sílaba? Aqui, ó, nós temos dois dígrafos, o RR e o GU. Mas aqui nós estamos considerando somente o GU. Por quê? Porque ele já disse aqui, ó, que a palavra secreta tem que estar na mesma sílaba. Então, o dígrafo que está na mesma sílaba está no GU. Então, a palavra secreta é carinho. Espero que vocês tenham conseguido fazer, pessoal.
que não tenham ficado dúvidas, ok? Aí nós tínhamos um sexto exercício. Pinte apenas as palavras que apresentam dígrafo para chegar ao final da trilha. Para começar, escolha uma das linhas indicadas pela seta, depois caminhe apenas na vertical ou na horizontal sem pular casas. Eu escolhi logo aqui a minha primeira linha. Aí eu achei a palavra alho. Esse foi meu primeiro dígrafo. Depois de alho, continuando, lembra? Ou eu continuo na horizontal, ou eu continuo na vertical. Na minha horizontal tem outro dígrafo, sem pular nenhuma casa? Tem a palavra nascer. Continuando na horizontal, eu tenho algum outro dígrafo, sem pular nenhuma casa? Eu tenho ninho. Na frente de ninho, eu tenho dígrafo? Não tenho. E abaixo, na vertical, eu tenho? Eu tenho águia. Abaixo de águia, aliás, na horizontal, eu tenho? Não tenho. Eu tenho na vertical? Tenho. Eu tenho na minha vertical? Não tenho. Eu tenho na minha horizontal? Tenho. Eu tenho de novo o dígrafo na minha horizontal ou na minha vertical? Eu tenho aqui na minha vertical e eu tenho na minha horizontal. O mesmo eu faço do outro lado. Eu volto lá na palavra alho. Na palavra alho, eu tenho aqui embaixo. Eu continuo tendo no arroz. Eu continuo tendo no balde, no marreco e na piscina. Vocês estão vendo, ó, que eu tenho um dígrafo do lado do outro sem pular nenhuma casa, tá vendo, ó? Ou na horizontal sem pular, depois na vertical sem pular, horizontal sem pular, vertical sem pular e pular. Eu não poderia ter pulado nenhuma casa aqui. Vocês vão pintar todas essas palavrinhas, ok? Eu coloquei um tracinho, mas vocês pintam, tá bom? E aqui eu tenho as dicas que eu dei para vocês já lá no comecinho, para vocês não se confundirem que encontro consonantal, não confundir encontro consonantal com dígrafo, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, escudo, escada, escuro, não são dígrafos, eles são encontros consonantais. Embora tenham um S, C, eles dão dois sons diferentes para a palavra. Escudo, escada, escuro. Eles estão juntos, mas eles têm dois sons. É diferente de nascer e florescer. Ó, veja que é o mesmo S e C juntos, mas o S e o C de nascer, ele tem um único som, nascer. O S e o C de florescer tem um único som, florescer. Então, estes sim são dígrafos, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo por telefone, no WhatsApp, no grupo do Facebook, no grupo do Classroom, ok? Pode ficar à vontade que eu vou ter um prazer enorme de ajudar vocês, tá bom? Beijo e até a próxima!